Olá, pessoal. Uma boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui para dar início aos vídeos aí para o vestibular 2023-2024. Espero que esse material também possa ajudá-los. Se vocês gostarem, aquele velho proceder, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Caso queira fazer alguma crítica construtiva, também fique à vontade. Tá? Se quiser elogiar, melhor ainda. E se quiser mandar mensagens também, estamos à disposição para ajudá-los da melhor maneira possível. Bom, esse é o primeiro texto dos textos de filosofia e sociologia que nós vamos tentar trabalhar com vocês e auxiliá-los aí na análise, interpretação desses textos, tá? Antes, porém, eu gostaria de fazer um apanhado, assim, meio que geral dos textos de filosofia em específico, que eu dei uma olhada, e é preciso tomar algum cuidado para não ler estes textos de forma apaixonada. E eu vou explicar o porquê. Se você pegar os textos que foram escolhidos ali, alguns deles têm uma tendência política muito clara, inclusive pelos seus autores. Um exemplo é o texto da Tatiana Roque, que é uma militante de esquerda, portanto, escreve com uma cosmovisão, um prisma mais à esquerda, e trata de temas que estão aí pegando fogo na mídia, etc. e tal. O que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: eu tenho meus posicionamentos políticos, eu não vou revelá-los, não preciso falar, e o mais importante aqui não é você ser defensor de um ponto A ao ponto B. Até porque neste propósito que nós estamos é passar no vestibular, é fazer com que vocês entrem no vestibular. Aí, para o bem ou para o mal, vocês têm que tentar compreender o que os autores querem dizer antes de concordar com eles, ver se eles estão certos ou errados. E aí você pode fazer o seu julgamento privado, mas na hora da prova você tem que responder de acordo com o que o autor pensou e etc e tal. Não adianta querer dar uma de bom, eu sou mais à direita, não concordo com a Tatiana Roque, não vou nem ler o texto dela. Bom, se você nem leu o texto dela, caiu uma questão sobre o texto dela, provavelmente você não vai saber responder. Então, galera, a gente sabe que alguns cursos têm uma tendência mais ideológica, tá? Eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado. Eu, particularmente, gostaria de ver uma pluralidade maior de visões de mundo, tá? Dificilmente nós veremos nos vestibulares aí no Brasil. De todo modo, vamos fazer análise deste texto específico e dos demais aí ao longo da caminhada deste ano. Como eu falei, não adianta querer levar para o lado passional, ideológico, etc. e tal. Tente fazer uma análise fria do que a autora aqui desse texto específico quis dizer. Depois, se quiser pesquisar sobre ela, etc. e tal, você verá lá que ela é uma militante à esquerda, que ela foi até candidata a deputada, etc e tal, mas não vem o caso. Então, só uma observação, porque eu sei que muitos procuram isso, vão tentar já, não vou nem ler o texto. Não, faça a leitura. E é bom você ler, inclusive se você não concorda com o ponto de vista político dela, leia o texto. De repente, dentro do texto tem coisas interessantes, né? Não precisa concordar com tudo, dá para pegar um ponto aqui, um ponto ali, etc e tal, e fazer essa leitura. Bom, de todo modo, vamos lá. O texto da professora Tatiana Roque se chama O Negacionismo no Poder. Como fazer frente ao ceticismo que atinge a ciência e a política, tá? Então, pelo próprio nome, a gente já vê que o tema trata da questão do negacionismo, tá? Que seria a negação de uma verdade, digamos assim, consensual já dentro de um grupo de especialistas, beleza? Essa verdade consensual, segundo a autora, como nós veremos, é a verdade relacionada ao aquecimento global, tá? A questão do clima, aos efeitos do aquecimento global, né? Dos gases poluidores aí no nosso planeta. Então, para a autora,
aqueles que discordam deste consenso são negacionistas, tá? E para a autora também, essas pessoas estão envoltas àquilo que ficou conhecido como pós-verdade, ou seja, um cientista ou um professor que esteja discordando por discordar, tá? Deste consenso de que existe um aquecimento global, um efeito estufa, por assim dizer, este cara é um negacionista porque ele está dentro desse esquema chamado pós-verdade. O que seria a pós-verdade? A pós-verdade seria, tá, a ideia de que o subjetivo, tá, se sobressai à objetividade. E aí pode levar ao quê? A um relativismo em relação à verdade ou a negação da própria possibilidade de uma coisa ser verdadeira em detrimento do consenso. Por exemplo, o que seria a subjetividade, então, dessa ideia de pós-verdade? É aquilo que eu gostaria, nossa, que podre que eu falei agora, que eu gostaria que fosse a realidade. Mas, como diz a autora, as evidências, a comunidade científica mostra dados objetivos que vão contra aquele meu interesse. E esse interesse pode ser, num primeiro momento, subjetivo, eu não quero pensar que isso seja verdade, eu não quero aceitar que aquilo seja verdade, que o aquecimento global seja uma verdade, de que a Terra está acelerando o seu aumento de temperatura nos últimos anos, a temperatura está aumentando de uma forma desregulada por causa da indústria, por causa dos combustíveis fósseis, por causa da agricultura e assim por diante. Eu quero negar isso, pois para mim, certo? Isso não tem cabimento. Então, segundo a autora, o meu achismo também pode levar ao negacionismo. Isso é subjetividade. O meu sentimento, aquilo que eu imagino, se sobressai a um dado objetivo. E a objetividade, evidentemente, é aquilo do qual eu não posso negar. Como, por exemplo, eu sou um ser humano. Tá? Não adianta eu ficar me imaginando como um peixe, tá? Porque isso é o meu sentimento. Eu sou um dado objetivo da realidade e esse dado objetivo é: o professor Paulo é um ser humano, vocês que me assistem aqui são seres humanos. O resto pode ser simplesmente subjetivo ou hipóteses ainda, nada comprovado cientificamente. Lembrando que a ciência, inclusive, tem aqueles passos, né? Você tem uma intuição, depois de uma intuição você vê se há evidências, você levanta uma hipótese, faz experimentos e aí você pode chegar a uma teoria. Então, a teoria mais aceita na comunidade científica, segundo a autora, é de que o aquecimento global é um dado da realidade, é uma coisa objetiva. Ela cita, inclusive, a pesquisa desse professor aqui, chamado James Paul, que é um geólogo, não me falha a memória, que no ano de 2019 pegou e catalogou lá milhares e milhares de artigos científicos, tá, em revistas científicas ao redor do mundo, e não identificou artigos que negassem o aquecimento global, que negassem esse aquecimento acelerado do planeta devido à ação humana, tá? Negava, por exemplo, esse aquecimento causado de uma maneira, digamos assim, artificial. Não encontrou artigos que defendiam a ideia de um aquecimento natural, por assim dizer. Então, desse modo, a autora, ela cita dados, ela cita essa pesquisa do James Paul. Agora, veja, não vou entrar no mérito como foi feita essa pesquisa, a metodologia, não é o caso aqui. É um autor que ela cita para embasar o seu artigo lá na revista Piauí, onde ela escreveu esse artigo, tá? Então, não sei se ficou claro essa ideia, então. Então, você tem a objetividade, a subjetividade, tá? Essa subjetividade levando ao negacionismo. Só que, no entanto, esta subjetividade pode se tornar, à medida que ela vai se entrelaçando com outros interesses, pode se tornar algo mais coletivo. Então, determinados grupos acabam negando uma verdade objetiva. Bom, a autora, evidentemente, ela cita, no caso do Brasil, alguns políticos, alguns deputados mais ligados ao governo anterior,
tá? Não vou citar nomes aqui, evidentemente, mas que negavam esse aquecimento global. Ela cita, inclusive, situações de um determinado deputado que foi viajar, não me falha a memória, aos Estados Unidos, e lá estava nevando, estava muito frio, e ele disse, pois é, não estou identificando o aquecimento global, alguma coisa assim. Então, veja, ele é representante de um grupo político brasileiro, tem milhares de eleitores, então, segundo a autora, essas pessoas acabam sendo mediadoras de um negacionismo. São pessoas que acabam influenciando, tá, a opinião pública. E essa influência dessas pessoas sobre a opinião pública, desses intelectuais, desses deputados, desses políticos, desses cientistas que não vão junto ao consenso geral, acabam levando a um negacionismo científico. Lembrando que o foco do texto está relacionado, sobretudo, ao aquecimento global. Embora ela cite questão da vacinação e tudo mais, e vocês vão entender por que ela não bate tanto na questão do Covid, eu vou falar mais para frente. Porque o texto é anterior à pandemia. Mas, de todo modo, ajuda a compreender um pouco desse momento aí, as diferentes opiniões sobre o assunto. Lembrando que eu não estou defendendo o texto dela, eu estou transmitindo o que ela descreveu. A polêmica fica para vocês aí na conversa de vocês. Bom, de todo modo, isso, segundo a autora, levaria a desconfiança, a opinião dessas pessoas, não apenas na ciência, mas também uma desconfiança nas instituições, tá? Na ciência no geral, de que as descobertas científicas não são verdadeiras, ou de que as teorias não se sustentam, e nas instituições governamentais, não governamentais, ONGs, entidades que lutam por ações de ecologia, por ações ecologicamente mais corretas, por questões da despoluição, contra o desmatamento e assim por diante. Muito bem. Esse é um primeiro ponto. Algumas causas, tá? Desse negacionismo, segundo a autora. Então, ela apresenta algumas causas. O que pode levar a esse aumento do negacionismo? Segundo ela, então, eu identifiquei no texto dela algumas aqui, tá? Peço que vocês façam a leitura, porque vocês podem captar alguma coisa ali nas entrelinhas, mas, de todo modo, esses são pontos bem explícitos no texto dela. Primeiro ponto, distância entre os efeitos da ciência ao cotidiano. Ou seja, a questão do aquecimento global, por exemplo, ela afeta, de fato, a vida de todos os seres humanos, dos biomas, da fauna no geral, no mundo como um todo. Sim, afeta. Só que é um efeito gradativo. Não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, não é uma coisa que nós sentimos conscientemente, por assim dizer, 24 horas por dia. A gente não está vivendo um apocalipse zumbi, tá? Que nós perceberíamos os efeitos de uma praga imediata. Então, o efeito dessas pesquisas científicas, dessas descobertas, desses dados, não são tão empíricos às pessoas comuns. As pessoas mais simples, eu mesmo, sou professor de história, de filosofia, então tenho, de fato, não tenho um conhecimento tão grande de uma ciência mais experimental. Então, eu não consigo sentir no meu dia a dia, e eu diria até mais, as pessoas, assim, entre aspas, comuns, nem se preocupam com isso, não vem nem importância. Por que gastar dinheiro com essas pesquisas? Por que escrever em revistas especializadas com um determinado grupo fechado e assim por diante, tá? Então, veja, há, então, vamos dizer assim, uma falta de mediadores entre a ciência e público comum. O que seriam esses mediadores? Esses mediadores seriam pessoas que transmitiriam de uma forma mais simples para as pessoas, para os trabalhadores no geral, das diferentes partes do mundo, em especial no Brasil, a importância dessas pesquisas, desses dados que são apresentados em conferências, revistas científicas, em pesquisas universitárias, para as pessoas comuns. Seriam aquelas espécies de Hermes, lá da mitologia grega, ou seja,
aqueles que decifrariam a mensagem dos deuses para as pessoas mais simples. Segundo a autora, e nesse aspecto eu concordo com ela, nesse aspecto em específico hei de concordar com ela, pois, de fato, a linguagem científica é um tanto quanto complexa para as pessoas comuns, né? E quanto mais você bate num assunto, mais aquilo vai se tornando familiar. Mas não basta falar, tem que falar numa linguagem mais popular, numa linguagem mais clara, né? Certamente, se eu levar, por exemplo, um adolescente de 12, 11 anos, uma criança de 6, ou um idoso que não teve oportunidade de frequentar uma escola, para assistir lá a apresentação de uma pesquisa, uma tese de um doutorado ou uma análise laboratorial, vamos dizer assim, certamente essa pessoa terá dificuldade de compreender ali. Será que é possível transmitir em dados mais fáceis essa informação? Olha, a pandemia do Covid mostrou que é possível em certa medida. Eu tenho certeza que vocês cansaram de ver na mídia aí cientistas, médicos, infectologistas tratando da Covid de uma forma mais leve, mais tranquila, dando exemplos, metáforas e assim por diante. Então, muitas pessoas que não compreendiam como os vírus se transmitiam, como se prevenia um vírus, o que eram as tais cepas, coisas que sempre existiram, né? Como se prevenir adequadamente, começaram a compreender até mesmo o funcionamento das vacinas, né? Nós tomamos vacina desde criança. O meu filho, por exemplo, coitado, parece uma peneira, de tanto que estão furando ele já. Parece um vuduzinho, misericórdia. Deus abençoe o Isaac. Mas veja, sempre tomamos vacina, mas o funcionamento, como se produz a vacina, o que é um vírus inativado, um vírus não sei o quê, RNA, não sei o quê, a gente está compreendendo agora, né? Porque bateram tanto e tiveram que simplificar essa informação até para o povo ganhar consciência de que a vacinação era importante. Bom, agora veja, esse é um dado, tá? Que mostra que é possível fazer essa mediação. Então, ela coloca como uma das causas essa dificuldade da mediação. A dificuldade, a desigualdade de renda entre as nações também pode levar a uma dificuldade dessa transmissão de informação, do conhecimento, o que, evidentemente, pela falta de uma educação mais adequada, também levaria as pessoas serem presas fáceis do negacionismo. O fundamentalismo religioso, tá? Que não fica claro no texto o que ela quis dizer com fundamentalismo religioso, de qual religião específica, se são todas ou coisa do tipo. O fundamentalismo religioso é aquela ideia de que, por exemplo, aquilo que a religião explica é uma verdade absoluta, uma verdade dogmática que não se pode discordar. Então, por exemplo, o que seria um fundamentalista bíblico? Religioso, biblicamente falando, é aquele cara que acredita que literalmente tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de verdade. Porém, existem divergências quanto a esse fundamentalismo. Existe um fundamentalismo bíblico ou islâmico, né, no caso de uma religião islâmica, de outras religiosidades, existe, tá? Existe um fundamentalismo ruim, aquela ideia de que eu não posso nem conviver com pessoas que acreditam em religiões contrárias ou que têm opiniões contrárias. Sim, existe esse tipo de fundamentalismo. Mas existe um outro conceito de fundamentalismo, que é o conceito original, lá da transição do século XIX para o início do século XX, que era um fundamentalismo que estava defendendo a religião dos ataques filosóficos, científicos, que menosprezavam a religião naquele momento. Começa lá nos Estados Unidos a ideia de defender os valores, em especial, bíblicos. Mas não era um fundamentalismo no sentido de destruir o próximo, de não ouvir o próximo, ao contrário. Era um fundamentalismo no sentido de voltar ao fundamento, defender um fundamento. Mas, de todo modo, não é o que a gente vem querer debater aqui. Mas é que os conceitos ficam meio soltos e a gente acaba tendo que dar uma explicada melhor. No caso do Brasil, eu creio que o que a autora quis passar aqui seriam pessoas que são guiadas por lideranças religiosas que negam a ciência. Tá? Então, seria isso que ela queria transmitir, penso eu, lendo o artigo, relacionado ao fundamentalismo religioso.
não seria nem problema das pessoas religiosas, mas de líderes que induzem pessoas fiéis ao erro, vamos dizer assim. Bom, beleza, a autora apresenta, então, aquelas possíveis causas, né? E quais seriam as soluções, ou possíveis soluções, ações que podem melhorar essa questão. Primeiro, uma autocrítica da comunidade científica, tá? Uma autocrítica da comunidade científica. Então, a ciência averiguar no que ela está errando, como, por exemplo, na melhora com o diálogo, na melhora do diálogo com o público em geral, tá? Como se comunicar, tá? Escolher mediadores adequados, talvez falar uma linguagem mais popular, tomar os espaços na mídia, etc. e tal. Talvez seria uma forma. Por isso, fazer uma melhor mediação do conteúdo mais complexo, dos dados, digamos assim, acadêmicos, para dados transmitidos de uma forma mais popular, transmiti-los de uma forma mais popular. É uma possibilidade também. Então, fazer essa autocrítica. Por quê? Na tentativa de furar, segundo a autora, o poder de mediação daquelas pessoas que são negacionistas, porque essas pessoas, segundo ela, estão aí. Tem canais no YouTube, tem redes sociais e etc. e tal, estão transmitindo um conhecimento que para ela é um conhecimento anticientífico, por assim dizer, negacionista. Então, essas são algumas das ações que podem ser realizadas para melhorar aí essa questão. Tem alguns pontos que eu gostaria de trazer no texto para vocês ficarem atentos, porque podem ajudar vocês a responderem melhor a prova e também fazer uma análise mais ponderada do texto. Lembre que eu falei para fazerem as ponderações. Agora eu tomo liberdade para falar algumas coisas à parte aqui. Alguns pontos. Bom, uma coisa interessante, o artigo é de fevereiro de 2020. Então, a pandemia, não me falha a memória, ela foi declarada fevereiro, março, acho que no Brasil, já em fevereiro, mas a nível mundial, acho que foi março de 2020 que começou a pandemia. Então, digamos assim, para o debate negacionismo, não negacionismo, não, independente de quem está certo e quem está errado, ela foi meio que precursora aí na mídia, né, no caso na revista Piauí, sobre esse tema. Ela, certamente, se ela escrevesse em meio à pandemia, ela escreveria este texto tratando da vacinação, por todos os debates que nós vimos aí. Tá? Então, um dado interessante, o artigo é de fevereiro de 2020. Certamente a Federal pegou isso, já um texto com alguns anos passados aí da pandemia, que ainda ecoa aí, ainda tem um eco aí na comunidade letrada, digamos assim, do Brasil. Uma crítica à posição dos governos, eu peço perdão ali, faltou um S, tá? Crítica à posição dos governos da época, ou do governo da época, tirar o S, melhor dizendo, do governos ali, tá no plural, peço perdão pelo erro de concordância. Mas assim, há uma crítica explícita, ela cita nomes dos políticos para taxá-los e taxar todo o grupo que a ele está atrelado como negacionista. Isso aqui, a depender do posicionamento político que você defende, pode gerar em você uma raiva, até uma desistência da leitura do texto. Não faça isso. Tá? Se você comunga da visão da autora, você tem um prato cheio para você se alimentar ali. Se você não comunga, não concorda com a visão ideológica da autora, não importa, você precisa passar no vestibular, não se esqueça disso. Ela cita alguns professores, como o professor Ricardo Felício, da USP, que é um geógrafo climatologista, e ela cita ele como sendo negacionista. Se você pesquisar no Wikipédia, e o Wikipédia é livre, tá lá ele como negacionista, como anticientífico, etc e tal. Galera, você quer concordar ou discordar de um texto, vá a fundo ao que é citado, não apenas uma notinha da Wikipédia, ou Wikipedia, como diriam aí outras pessoas. Pesquise sobre o professor Ricardo Felício e assista os vídeos dele e tire as suas conclusões, se ele é um negacionista ou não. Eu não acho justo rotular num artigo, lógico que não é um artigo acadêmico ali e tal, mas rotular um
colega, digamos assim, de profissão, no caso, o Ricardo Felício, da USP. E eu fui pesquisar quem que é o cara. Não precisa concordar com tudo, mas procurem ouvi-lo para ver qual que é a conclusão que vocês chegam. Pode ser que você chegue à conclusão que ele realmente é um negacionista, como a professora Tatiana Rock cita, e vocês podem chegar à conclusão de que ele, apesar de ser negacionista em alguns pontos, pode estar falando alguma realidade em outros dados. O tema do aquecimento global é uma ponte de partida para tratar da questão do negacionismo. Veja, o negacionismo é algo, o aquecimento global é algo que está pegando muito forte nas últimas décadas, está em debate, a ONU, né, os governos mundiais aí, os governos nacionais, melhor dizendo, estão envoltos aí. É um tema que as empresas têm que trabalhar hoje em dia. Cedo ou tarde, empresas que não tiverem um discurso ecologicamente correto certamente ficarão para trás. Então, é um tema que está pegando. Bom, algumas ponderações, podemos dizer assim, é que a gente percebe que muitas vezes isso é usado politicamente. E aí eu fico me perguntando até que ponto a política não obstrui o diálogo que, por exemplo, a professora Tatiana tanto defende. Quando os, entre aspas, negacionistas que ela acusa são chamados de negacionista, eles podem se fechar completamente a querer debater. Quando eles rotulam, tá, os cientistas que defendem o aquecimento global de comunistas e generalizam todos eles como comunistas, também obstrui o debate. Inclusive, a própria autora cita isso. Então, eu vejo que há digamos assim, o meu feeling percebe no texto um tanto de agressividade, na mesma medida que os supostos ou negacionistas, de fato, também atuam muitas vezes com raiva, etc. Não é o tipo de debate que não vai levar a lugar nenhum. Então, façam essas ponderações. Façam, observem o texto, mas façam essa ponderação e não deixe essa ponderação também levar vocês de forma apaixonada para a resolução da prova. Eu acho que é isso, tá? É o primeiro texto aí que eu li, estou fazendo esse videozinho para vocês, espero poder ajudá-los, tá? Um tema que pode se relacionar a isso, eu queria falar para vocês, é a questão da vacinação. Nós tivemos aí um presidente que passou aí, que seja você de esquerda, de direita, conservador, digamos assim, há de concordar que foi um presidente polêmico. Talvez tenha falado muito mais do que deveria ter falado, inclusive em relação à vacina, e acabou sendo taxado como negacionista. E, de fato, em relação à vacinação, ele negou a importância, vamos dizer assim, né, da vacinação. Então, é uma polêmica. Eu não sei se a federal cobrará citando o ex-presidente, provavelmente não, mas é muito provável mesmo, que caia alguma coisa relacionada à pandemia e à vacinação. E talvez citando dados da diminuição da procura de vacinação para diversas doenças aí no Brasil nos últimos meses. Inclusive, a própria vacinação para a Covid, que num primeiro momento muita gente se vacinou, a gente percebe que as doses de reforço, para as doses de reforço, a procura é muito menor, tá? Eu faço uma crítica, inclusive, à forma como foi divulgado o esquema de vacinação e como cientistas, aí eu concordo com a professora Tatiana Rock, se precipitaram na forma de comunicação. Eu lembro que em relação à vacinação da Janssen, por exemplo, eles diziam que era uma dose só. Quando o pessoal começou a perceber que era várias, o pessoal começou a ficar meio desconfiado. Uma desconfiança que não faz muito sentido, porque as vacinas são importantes, elas são muito boas, né? Mas como explicar para uma pessoa muito simples? Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa simples. E a minha mãe falou, poxa, eu já tomei 4, vou ter que tomar mais quantas? Num período de 1 ano, 2 anos. O que poderia ser dito ali no início é o seguinte, nós não sabemos quantas doses serão necessárias. A gente tem certeza que a vacina é importante e que quem toma a vacina não tem os sintomas graves da doença. Tem muito menos possibilidade de ser internado. Seria a comunicação adequada. Certamente as pessoas iriam, então tá bom. Não deram certeza, vamos se vacinar. Muito bem, pessoal. Essa é uma ponderação que eu quero fazer.
E agora, tomem a vacina, tá? Não estou falando para não tomar, pelo amor de Deus, eu mesmo tomei várias doses aí, e eu acho que é importante, né? Eu peguei Covid e provavelmente se eu não tivesse tomado, também teria um efeito um pouco pior. Então vamos fazer uma oração. Agora, esqueça a questão do texto, esqueça a questão do que vai cair. Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, agora falando da minha fé, fundamentada, não sei se seria fundamentalista, se quiserem chamar de fundamentalista, que se lasque, fundamentada nos valores cristãos e independente da sua religiosidade, eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, pela nossa vida, nesses tempos tão difíceis. E para que esse ano de estudos aí seja abençoado, que Deus possa iluminá-los, possa dar direção, dar graça a todos vocês. Amém? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada aluno, cada aluna que tem prestado atenção nesse material, nesse vídeo. Que o Senhor possa abençoar os estudos dessas pessoas, traga luz, traga graça, abençoe cada um, cada familiar, que essa caminhada deles de estudos este ano seja abençoada, seja graciosa. Pai, aqueles que sentem medo, aqueles que sentem ansiedade, aqueles que estão tristes, que possam procurá-lo, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor traria descanso a todos que estivessem cansados e sobrecarregados. Se há alguém que está cansado já desde o início, Pai, fortaleça, meu Deus. E abençoe cada família, cada estudante, os professores dos estudantes aqui também. Que o Senhor dê direção, que nos estudos eles sejam assertivos, que dê tudo certo, Pai. Nós oramos pedindo a sua graça no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Galerinha, fiquem na paz, se cuidem, tudo de bom para vocês. Forte abraço aí do professor Paulo. Até mais.